Olá, meu nome é Larissa e estarei apresentando o trabalho Identificação de espécies de plantas através de características de cor, forma e textura da folha. O trabalho faz parte do projeto da disciplina de Visão Computacional do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esse é o conteúdo que iremos ver hoje durante a apresentação. A introdução, metodologia, avaliação experimental e conclusões. A classificação de espécies de plantas é uma tarefa de grande impacto devido à importância das plantas para os seres humanos e para o planeta. Elas possuem diversas aplicações que vão desde a produção de alimentos, roupas e até mesmo medicamentos. A classificação da espécie de uma planta consiste da identificação da classe taxonômica a qual a mesma planta pertence. Essa classificação geralmente é feita de forma manual, e isso exige a presença de um especialista. Porém, o acesso a um especialista nem sempre é possível, e mesmo com um especialista, a identificação é suscetível a erros humanos. E a falta de identificação ou a identificação incorreta da espécie pode acarretar em graves consequências, principalmente do ponto de vista das plantas medicinais, onde o uso indiscriminado pode provocar riscos à saúde. Tendo em vista esse problema, neste trabalho é proposto um sistema de reconhecimento automático de espécies de planta através de características da folha. Para isso vão ser empregadas técnicas de visão computacional e de aprendizagem de máquina. O sistema proposto vai ser utilizado para a identificação de espécies de plantas medicinais tradicionalmente utilizadas no Brasil. A base de dados que foi adotada nesse trabalho é composta de amostras de imagens obtidas de 17 espécies de plantas medicinais facilmente encontradas no Brasil. Essas imagens foram coletadas tanto na internet, tanto pela aquisição das imagens em campo. As espécies são então classificadas com auxílio de especialistas. Dado que essas imagens coletadas em campo podem conter mais do que uma única amostra da folha, cada folha é então separada em um segmento de imagem próprio. São geradas um total de 1.500 imagens, e essas imagens são então convertidas para a escala de cinza e binário para a etapa de extração de características. As etapas citadas elas podem ser vistas na figura, onde a imagem obtida em campo contém várias folhas, e essas folhas são todas segmentadas, virando uma única imagem cada uma delas. Então, essas imagens elas são convertidas em níveis de cinzas e, depois disso, binarizadas. Através da imagem colorida, são extraídas características das cores. As características extraídas foram a média, o desvio padrão, a assimetria e curtose. Após a extração das características de cores, as imagens são convertidas para níveis de cinza, onde as características de textura são então extraídas através do histograma de concorrência de níveis de cinza, onde são extraídos o segundo momento angular, contraste, correlação, momento da diferença inversa e entropia. O outro método utilizado para a extração de características é o padrão binário local. O padrão binário local, ele extrai a informação local de textura, estabelecendo um limiar que é aplicado em um número pré-determinado de vizinhos.
Após a extração das características de textura, as imagens elas são então binarizadas para que possam ser extraídas características de forma. As primeiras características são extraídas através dos 7 momentos invariantes de Roux, que são exibidos na apresentação. Outras características de forma também são extraídas. São elas, primeiro, o perímetro da folha, que é calculado a partir dos pixels que estão na margem da folha. A área, que é o número de pixels setados como 1 na imagem binária. A altura, largura, a proporção da tela, que é a proporção das dimensões da imagem. A circularidade, que representa quão circular é a forma. A retangularidade, que representa quão retangular é a forma. E a compacidade. Na nossa avaliação experimental, 3 classificadores provenientes da literatura de aprendizagem de máquinas são comparados. São eles K-vizinhos mais próximos, K-vizinhos mais próximos ponderado e floresta aleatória. Todas as variações dos K-vizinhos mais próximos foram testadas com K igual a 1, 3 e 5, e usando a distância euclidiana como medida de dissimilaridade. É aplicado um método de validação cruzada com 10 folds para tentar evitar resultados obtidos por sorte, e a métrica adotada foi a acurácia. Na tabela são exibidos os resultados experimentais. Os melhores resultados obtidos para cada característica estão destacados de vermelho. Em uma breve análise, podemos observar que as características de textura foram responsáveis pelos melhores resultados, onde chega a alcançar 99% de acurácia, enquanto a característica de cor alcança 97% e a de forma não passa de 94%. Observando agora as combinações das características, podemos notar como não trouxe grandes vantagens, onde apenas na floresta aleatória os resultados das combinações das características conseguiram superar o resultado do uso apenas da textura. Em relação aos classificadores, não houve grande diferença nos resultados entre o KNN e o KNN ponderado, onde ambos conseguiram alcançar o melhor resultado com K igual a 1. No geral, o classificador floresta aleatória conseguiu obter o melhor resultado na maioria dos casos, porém não teve grande diferença para os demais, como o KNN com K igual a 1 e o KNN ponderado com K igual a 1. Então, seria necessário uma melhor análise com outras métricas para determinar qual seria o classificador mais adequado para compor o sistema de identificação. Chegando nas nossas conclusões, o classificador de floresta aleatória obteve o melhor resultado, porém com pouca diferença para o KNN e o KNN ponderado, então sendo necessária então a melhor análise. As características de textura elas foram responsáveis pelos melhores resultados, sem ter a necessidade de combinação com outras características. E para a próxima verificação de aprendizagem será feita a expansão dos experimentos para base de dados públicas, a adoção do descritor histograma de gradientes orientados, além da adoção de novas métricas para uma melhor análise dos resultados e experimentar como o redimensionamento das imagens afetam os resultados. Obrigada.